Graças a Deus. Hebreus capítulo 11, versos 27 a 30. Hebreus capítulo 11, versos 27 a 30. Hebreus capítulo 11, versos 27 a 30 diz assim, verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por essa noite. Queremos Te agradecer por Tua bondade, por Tua fidelidade, por Tua graça, por Tua misericórdia. Queremos Te agradecer porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Queremos Te agradecer, Senhor, porque nesse ano de 2012, o Senhor nos sustentou. Queremos Te agradecer porque experimentamos da Tua graça, do Teu consolo, da Tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Nós Te louvamos e queremos Te agradecer porque fomos alcançados e atingidos pelo Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia e por tão tamanha salvação. Te pedimos, ó Deus, que nessa noite Tu venhas falar conosco e que possamos receber essa palavra vinda do Teu coração, porque a Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para o meu irmão que está ao seu lado, tudo é pela fé. Diga para a pessoa que está do outro lado, tudo é pela fé. Pode se assentar, pela fé se assente, em nome de Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos banhados por sua graça, fomos banhados pelo perdão dos nossos pecados, todos os nossos pecados foram perdoados, nós fomos libertos das garras de Satanás, e o nosso passaporte com o visto celestial foi carimbado no nosso passaporte. De modo que, se a trombeta soar agora, nós temos certeza absoluta de que estaremos diante do trono e do Cordeiro, reinando com Jesus de Nazaré para todo sempre. Quem tem essa viva esperança no coração, levante a mão e dê uma glória a Deus. Porém, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos convocados a viver uma vida de fé. E eu quero ser muito sincero com você, viver pela fé não é mole não. Diga para dois irmãos, viver pela fé não é mole não. Porque viver pela fé é viver crendo, ainda que não vendo, mas crendo que o milagre já chegou. Mesmo que ele não esteja claro diante dos nossos olhos, mas pela fé, nós acreditamos que o milagre já está chegando. Viver pela fé é olhar para o maridão que chega bêbado em casa e você, durante muitos anos, continuar crendo que aquele bêbado que chega todos os dias na tua casa e quer destruir a casa e até te agredir, aquele bêbado tem uma promessa sobre a cabeça dele. Tem uma promessa sobre a tua família, que você e a tua casa servirá ao Senhor. Que aquele bêbado lá, que todos dizem, isso não vai dar em nada, isso vai acabar morrendo de cirrose, Deus continua dizendo, vou transformar, vou restaurar, vou libertar e vou fazer um profeta às nações. Mas para viver crendo assim, não é fácil não.
Viver pela fé é quando a nossa conta está roxa ao invés de vermelha. E a gente está crendo que o Deus do ouro e da prata ainda reverterá a situação. Porque Ele diz, segundo a sua palavra em Ageu, que minha é a prata e meu é o ouro. E para aqueles que me são fiéis, comerão e beberão do melhor dessa terra. Viver pela fé não é fácil. Não é fácil porque a gente vê as promessas de Deus nas Sagradas Escrituras e olha para a nossa realidade e a gente questiona. E questionamento e fé não dá para andar junto. Por isso que ser cristão é ser chamado a viver pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais um ano está se findando. Nós estamos chegando no final deste ano, alguns com vida, outros com sobrevida, outros acabados. Mas chegamos até o final do ano. Mas todos nós que estamos reunidos aqui nessa noite, estamos aqui e continuamos aqui porque cremos que Deus ainda está no controle e estamos andando pela fé, acreditando que todas as promessas de Deus que Ele prometeu a nós vão se cumprir. Ainda que os anos mudem, Deus continuará firmado na sua boa palavra. Então diga para o teu irmão, ande pela fé, porque é pela fé que você alcançará a vitória. Se você olhar no verso 6 do capítulo 11, diz assim, o autor aos Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Quantos aqui creem que Deus existe? Levanta a mão e dá glória a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Há galardões de Deus para aqueles que ainda têm fé. Diga para o teu irmão, meu irmão, profetiza isso em nome de Jesus. Você não sabe quantas coisas Deus tem preparado para você, meu irmão. Continue crendo, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus prometeu, Deus é fiel. Viva pela fé, viva crendo contra tudo aquilo que você está vendo. Continue crendo, porque quem tem fé, Deus honra esta fé. Levante a tua mão e dá glória a Deus bem forte. Nós estamos num capítulo que o autor chama do capítulo da fé. E homens e mulheres, como eu e você, de carne e osso, mas homens e mulheres que temiam a Deus, para alcançarem as vitórias na história da vida deles, eles deram alguns passos de fé. E o primeiro passo de fé que a gente vê nesse texto que nós lemos, está no verso 27. Para se alcançar a vitória e conquistar as promessas de Deus, e ver o abstrato se tornar concreto, nós precisamos tomar pelo menos alguns passos de fé, para que esses milagres aconteçam na história do nosso viver. Verso 27 diz assim, pela fé, Israel deixou o Egito. Para alcançarmos vitória, nós precisamos romper com o Egito. Diga para o teu irmão, tem que romper com o pecado. Eu sei que agora você talvez tenha se desanimado, mas andar pela fé é andar rompendo com o Egito. Egito diz respeito à opressão. Egito diz respeito à manipulação. Egito diz respeito à vida de escravidão. Nós rompemos com o Egito. Nós rompemos com os cacuetes do Egito. Nós rompemos com o pecado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus,
Hoje, rompa com tudo aquilo que é do Egito, porque se você romper pela fé, com o pecado que está enrustido dentro de você, você terá o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Diga para o teu irmão, irmão, nós precisamos romper com o pecado. Porque o faraó vai cair. O faraó vai cair. O faraó vai cair. Aqueles que se levantaram contra ti vão cair. Vão cair. Sabe por que vão cair? Porque é questão de honra divina. Te abençoar e te dar vitória. Diga para o teu irmão, não tenha medo não. Não tenha medo das palavras, não tenha medo das afrontas, não tenha medo de cara feia, não tenha medo dos planos arquitetados do inferno. Ainda que o homem se ache poderoso, eles vão cair, porque Deus está no controle da história da minha e da tua vida. Você veio para este mundo para vencer. Nós somos chamados a viver pela fé. Verso 28 diz assim: pela fé celebrou a Páscoa. Glória a Deus. Por causa da morte de Jesus na cruz, por causa do sangue de Jesus aspergido, eu tenho certeza absoluta que a maior vitória que Deus nos deu foi Jesus. A maior vitória que Deus nos deu foi Jesus, e Ele veio para morrer e morreu para me salvar e para te salvar. A maior vitória que nós temos nessa vida não são as graças que precisamos alcançar, mas é a graça de Deus que nos alcançou. E se a graça de Deus nos alcançou, as graças que precisamos alcançar, aleluia, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Posso dizer algo da parte de Deus para você? Você recebe isso no teu coração? Deus te deu o melhor. E porque Deus te deu o melhor, que for Jesus, para te salvar, te libertar, te restaurar, te dar perdão, para te dar um nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, este mesmo Deus te dá garantia que por causa de Jesus, você vai vencer. Você vai vencer não porque você vai vencer porque Jesus venceu. Por isso, pela fé, levante a tua mão hoje aqui e glorifique o nome de Jesus de Nazaré, que por causa de Jesus, nós vamos vencer. Por isso, o convite aqui de andar pela fé é para celebrarmos a nossa vitória. A nossa vitória não virá, a nossa vitória já veio. Quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, ali Ele declarou que a minha e a tua vitória já estava garantida. O roteiro da tua história já está definido por Jesus de Nazaré. Diga para 2 ou 3 pessoas: o roteiro da tua história já está definido. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já está definido. A tua história não vai acabar assim, do jeito que você pensa. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Você veio hoje aqui na casa de Deus e Deus está trabalhando por você. O roteiro, o script da tua história está nas mãos dele. Ele diz: eu estou liberando vitória, porque a maior de todas elas eu dei para os meus filhos lá na cruz do Calvário, lá no lugar chamado Gólgota. Eu enviei Jesus de Nazaré para desfazer as obras do diabo e dar vitória à minha igreja. O teu fim será um fim de alegria. Por isso que andar pela fé é andar celebrando. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado e diga: irmão, comece a adorar a Deus. Comece a dar glória a Deus. Porque é pela fé. Mas o chamado para vivermos pela fé, que Deus manda compartilhar com a igreja hoje, no verso 29 diz assim: pela fé,
os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os inimigos, os egípcios, se afogaram. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Ele é o Deus de milagres. E que Ele vai abrir o mar para você passar. E nenhuma gota vai respingar em você. Você vai passar pelo meio do mar, aí os inimigos vão tentar fazer o que você fez. E vão ficar confundidos e envergonhados. Porque o que Deus tem para você, é para você, não é para os teus inimigos. Agora guarda isso no teu coração. Pela fé, Deus manda você atravessar o mar das impossibilidades hoje. Mas em último lugar, verso 30 diz assim: pela fé caíram as muralhas de Jericó. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Um exército passeando aqui na igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o nome da muralha que está diante dos teus olhos? Qual o nome dos muros que foram erguidos, intransponíveis diante dos teus olhos? É um filho que precisa se converter? É um filho que está atolado nas drogas? É um marido que chega bêbado todos os dias? É o desemprego que te bateu as portas aí no final do ano? É a angústia e a depressão que toma conta da tua alma? Qual é a muralha que está diante dos teus olhos? Pela fé. Eu digo pela fé. Eu estou dizendo pela fé. O texto não diz que pela fé caíram. Pela fé caíram as muralhas de Jericó. Olha o que Deus está dizendo para a igreja dele que se reúne aqui nessa noite. Pela fé já caiu. Pela fé não cai e nem cairá. Pela fé, o texto sagrado diz, caíram as muralhas de Jericó. Irmão, não vai cair, já caíram. Deus já começou a trabalhar e Deus já as vê por terra, porque Deus está com o script da tua história, e a história do teu lar, e a história dos teus sonhos, estão diante dos olhos, que são como chamas de fogo, e os olhos dele vê todas as coisas, e Deus já derrubou por terra todas as muralhas intransponíveis que estavam diante dos teus olhos. Portanto, meu irmão e minha irmã, o verso 30 diz que pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Sabe que esse negócio de rodeados de 7 dias diz para nós? Diz respeito ao ano todo que você ficou firme. Ficou firme. Ficou firme. Janeiro, você orou e as muralhas ficaram lá. Fevereiro você deu outra volta pela fé e as muralhas estavam lá. Março estavam lá. Abril igualzinha. Maio estavam lá. Junho continuaram lá. Julho lá estavam. Agosto igualzinho. Setembro nenhuma novidade. Outubro elas estavam firmes diante dos teus olhos. Novembro, lá estavam elas. Dezembro, Deus pôs por terra. Teve um preço.
você orou, você jejuou, você se santificou, você participou da campanha Quem Ora Tem Vitória, você foi fiel em todos os cultos, você veio buscar Deus, você foi fiel na devolução dos dízimos, das ofertas, você muitas vezes sem ter vontade de vir, veio, porque pela fé você veio, teve dia que você estava aqui de corpo presente, mas a tua mente estava vagueando em outros lugares, porque você estava sem ânimo de estar aqui, mas veio pela fé, e porque você rodeou, e porque você perseverou, e porque você continuou, no mês de dezembro as muralhas caíram por terra. Eu vim dizer isso da parte de Deus para o teu coração. Você aceitou Jesus, entrou numa caminhada de fé, vive pela fé, anda pela fé, respira pela fé, avança pela fé, se arrasta pela fé, e porque você tem andado pela fé, hoje, Deus derrubou as muralhas por terra. Fique em pé em nome de Jesus. Nós estamos chegando no fim de mais um ano. O Deus da Bíblia Sagrada é um Deus que cuida da gente. E Deus conhece a sua estrutura de fé. Por isso eu vim aqui hoje dizer, eu preparei uma outra mensagem. O pastor Rogério até mostrei o esboço para ele, mas Deus falou, fale sobre fé. Fé na Bíblia Sagrada tem 3 significados. Tem uma raiz para 3 significados. O primeiro significado de fé é fé. Claro. Quem tem fé aqui? Levanta a mão. Todos nós temos fé. Até o ateu tem fé. Por exemplo, você se assentou nessas cadeiras hoje pela fé, crendo que elas não iam quebrar. Não é verdade? Você sentou e jogou todo o teu peso em cima, acreditando que não ia quebrar. Você veio hoje para a igreja pela fé. Você está respirando, acreditando que Deus está cuidando da tua respiração. Tudo é pela fé. Você faz planos para o dia de amanhã, crendo que Deus vai abençoar os teus planos no dia de amanhã. Fé, fé. Mas o outro significado para a mesma raiz da palavra fé é confiança ou confiança. Você confia em Deus. Eu confio na minha esposa. Minha esposa confia em mim. Eu confio no meu pastor. O meu pastor confia em mim. Os meus irmãos de ministério confiam em mim e eu confio neles. Eu confio nos meus filhos. Meus filhos confiam em mim. Eu confio em você. Você confia em mim, nós confiamos em Deus. Então, para alcançarmos a vitória, nós vamos ter fé e confiança. E confiar também não é fácil. Não é fácil. Meus filhos saem de casa e dizem para mim, pai, eu vou no shopping center. Diz, tá bom, filho, vai com Deus. Dá 10 minutos, eu me mando o torpedo para eles perguntando, vocês estão aonde? Pai, eu disse que nós estamos indo para o shopping, mas não chegaram no shopping ainda, tá bom. Passa 20 minutos, eu mando outro torpedo, vocês estão aonde? Pai, no shopping. Não, só para mim saber. Confiar não é fácil. Confiar na Bíblia Sagrada é eu pegar o meu problema e chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu confio em Ti, está nas Tuas mãos. Está entregue. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas quando a gente olha e acorda no outro dia e vê o problema no mesmo lugar, a gente chega diante de Deus e diz, Senhor, eu vou tentar resolver do meu jeito. Confiar não é fácil. Diga para o teu irmão, confiar não é fácil. Mas, além de fé, confiança, outro significado que tem a mesma raiz da palavra fé, é fidelidade. E ser fiel não é fácil. Diga para o teu irmão, ser fiel não é fácil. Só que Deus é fiel. Deus é fiel.
quando a gente fala que a gente tem fé em Deus, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu confio em Ti e sou fiel a Ti. Venha os ventos que vierem, eu creio em Ti, confio em Ti e sou fiel a Ti. Deus me chama, Deus te chama, irmãos, a andarmos pela fé. E andar pela fé é crer nele, confiar nele. E confiar tem o mesmo significado da palavra esperar. A gente confia, mas se demora, a gente desconfia. Pelo menos comigo tem sido assim de vez em quando, de quando em vez. A gente confia, mas quando demora, a gente desconfia. Por isso que tem um hino que os meus pais cantam que diz: confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Mas você pode mudar se você quiser. Espere em Deus que Ele sempre te ouvirá. Espere em Deus que Ele nunca falhará. Espere em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas espera ou confia em Deus. Então fé significa crer, confiar e ser fiel. Se unirmos estas 3 palavras na sua raiz, irmãos, nós andaremos crendo que todas as muralhas já caíram por terra. E você vai ver o que Deus vai fazer antes do final desse ano. Deus vai te surpreender. Sabe por que Deus vai te surpreender? Porque você crê em Deus, porque você é fiel a Deus e porque você confia em Deus.